Hoje eu estou no Tuca para conversar com uma figura-chave do nosso teatro, um artista que se preocupa com a formação de público. Eu estou aqui para entrevistar o Antônio Fagundes. Vamos ao que interessa. Você sempre costuma dizer, né, nas suas entrevistas, que você criou um público para o teatro muito a partir da televisão, né, dos seus trabalhos na televisão. E hoje a internet, de alguma forma, entrou nesse lugar, né, que a televisão já teve. É. E só que uma coisa que eu percebo é que hoje em dia as pessoas, né, que têm seguidores, são conhecidas na internet, têm essa proximidade com esse público a partir de vídeos curtos, conteúdos rápidos, Uhum. enquanto o teatro exige paciência, exige uma concentração. Será que isso é um adicional, de dificuldade para aproximar os espectadores do teatro hoje? Como conciliar, né, Não, essa. eu acho que o adicional de dificuldade está na internet, que foi a nossa perda, quando a gente perdeu exatamente esse foco, perdeu essa concentração. O que a internet fez e o que alguns veículos aproveitam da internet em termos de velocidade, foi exatamente nos afastar do pensamento que dura mais do que um minuto. Eu escrevi há mais de 20 anos uma peça chamada Sete Minutos. Essa peça, ela falava, na época, né, do que eu achava que eram os 7 minutos máximo de concentração que uma plateia tinha, por Uhum. causa da televisão. Que a televisão tinha blocos de 7 minutos, então a sua atenção era presa no máximo por 7 minutos. E que isso fazia com que o público se desacostumasse exatamente de um pensamento que durasse um pouquinho mais. E eu pedi ao público, na época, com aquela peça, que eles prestassem atenção que lá as coisas duravam mais do que 7 minutos e que era bom por causa disso, né. Agora esses 7 minutos viraram uma coisa 30 maravilhosa. segundos. Se nós conseguirmos fazer uma mensagem durar 7 minutos no Instagram, nós estamos Nossa, aí. fazendo uma revolução. Uhum. Então, hoje em dia eu diria que são 7 segundos de atenção. Mas isso vai levar a gente para um beco sem saída. Vai chegar uma hora você não pensa mais, porque é impossível você colocar um pensamento, mais elaborado numa mensagem que tenha só um minuto. Uhum. A não ser que você crie aí uma relação muito grande com as pessoas e as pessoas comecem a ver que algumas mensagens podem ser cumulativas, né. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um Instagram, eu sou completamente analfabete, eu não lido com nada, a única rede social que eu tenho é o Instagram. E eu uso no Instagram 1 minuto por semana para falar um poema, para ler um poema. Mas eu acabei criando com essa minha plateia, que está acompanhando esses poemas, uma relação muito maior, porque se eu somar todos os 300 poemas que eu já li, isso vai dar uma obra grande. Então, Uhum. eu usei um pouquinho essa velocidade da internet para criar um macro-organismo aí. Então, voltando ao que eu comecei a falar, a gente tem no teatro exatamente um ganho que a gente tem que aproveitar. Nós temos que aproveitar o fato de que algumas pessoas estão se cansando dessa rapidez, estão percebendo que isso leva para o vazio e que ainda ousam sair de casa, ainda ousam enfrentar o trânsito, a raiva da cidade, o A perigo, a violência, né. violência da cidade, o clima ruim, a correria para chegar na hora, mas que chegando lá, ela percebe que desliga o seu aparelhinho e entra num universo que existe há 2.500 É anos. um alívio, né. Na verdade, existe há mais de 2.500 anos. Existe desde que o homem é homem e se sentavam ali em volta da fogueira para saber como é que foi a fuga do leão e a caçada da zebra, né. Uhum. Então, aquele, ah, momento social lindo criado em volta da fogueira, o teatro cria ainda hoje, e isso é um ganho para todos nós, em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos sociais e eu diria em termos políticos também. Uhum.
Não é à toa, né, que os teatros agora, nesse pós-pandemia, estão lotados, tem, né, um momento aí de efervescência teatral, porque acho que né, o público sentiu falta desse rir junto com outras pessoas, a gente está muito acostumado a ver os nossos filmes no Ali streaming. sozinhos, né? Total. Sozinho, com aquele aparelhinho ali, é uma Exato. solidão, a gente vive numa época que dizem que é a época da informação, e a gente nunca esteve tão sozinho Exato. e tão desinformados, porque naturalmente a informação não pode vir em 30 segundos. E depois a informação é assimilação de dados, porque se você não assimilar, não é E informação. também não há Tá? discussão, né, não há troca dessa informação que a gente Ali na assiste. plateia você tem essa possibilidade e a gente, particularmente as minhas peças, eu procuro fazer um pouco mais do que isso, né? Então eu procuro trazer o público antes da peça estrear, abrindo ensaios abertos para quem se interessar. A gente teve no Dois de Nós mais de 2.000 pessoas acompanhando o nosso processo de criação, né? E era mesmo o processo de criação, porque nenhuma dessas 2.000 pessoas viu o espetáculo inteiro. Eles assistiam um trecho do ensaio. E a gente percebeu que isso criou um interesse muito grande neles, inclusive, de voltar para ver a peça. E você tem, né, esse movimento de trazer as pessoas para os bastidores, né, do teatro, os bate-papos. Como que isso ajuda, como que o público entender as regras do teatro ajuda nessa formação? É claro que se você senta na plateia, vê uma peça, aplaude e sai para jantar, você vai sair, como eu costumo brincar, que eu gosto de imaginar que uma boa peça de teatro é aquela que faz o público pensar 5 minutos até o estacionamento, né? E olha, eu estou botando 5 minutos aí de pensamento, né? A pessoa que sentou na plateia e viu a peça, talvez ela só dure 5 minutos, o raciocínio dela sobre aquilo. Mas uma pessoa que teve acesso a quantas pessoas são necessárias atrás daquela cortina, para que aquela cortina abra e o espetáculo se realize, se ela começar a perceber que tipo de estrutura um teatro tem que ter para sustentar um cenário, para sustentar um equipamento de luz, um equipamento de som, quantas pessoas são necessárias para movimentar toda essa tecnologia, e, ao mesmo tempo, quantas pessoas são necessárias para sustentar esse espetáculo, ela não vai ver o espetáculo da mesma forma. Então, eu acredito, sim, que se a gente abrir os bastidores, se a gente abrir as entranhas do teatro, ela vai sentar na plateia e ela vai falar mais do que 5 minutos depois do espetáculo. O André Garoli, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é a relação do teatro com o futebol, né? O brasileiro ama o futebol porque a gente conhece as regras, a gente conhece o histórico, então você vai torcer por aquele time sabendo o que se passa, né? E às vezes você torce até por um time que não está nem tão bom, né? Exato! E que nem está jogando bem, está no último, está na lanterninha e você continua jogando, torcendo Porque você por conhece ele. aquelas regras, né? E porque você já pegou uma bola uma vez e tentou marcar um gol. Então você sabe como é difícil você acertar naquele cantinho ali. Quando você vê um cara fazer isso, você grita, você aplaude. Se você tivesse essa mesma experiência no teatro, se você tentasse um dia subir num palco e tentar dizer um texto durante 1h30 para uma plateia atenta, você ia perceber a dificuldade que é isso. Para a plateia hoje em dia é muito fácil, eles olham, a gente está fazendo aquilo ali com o pé nas costas. Parece fácil, né? Parece fácil, mas não, nós estudamos durante meses para fazer aquilo e continuamos estudando depois que a peça estreia. Então, é exatamente isso, o exemplo do futebol é interessante, inclusive falando no preço. Porque o preço do ingresso para o futebol, às vezes, é mais caro do que o preço do teatro e você só ouve falar que o teatro está caro, né? Isso também eu acho que faz parte de um movimento aí de que as pessoas que não têm interesse acabam fazendo a caveira do teatro, coitadinho, que não tem nada com isso, né? Quando a pessoa vai a um restaurante ruim, que ela não gosta da comida, ela nunca mais... Não é que ela deixa de ir a restaurantes, ela pode não voltar àquele, Exato! Né? E no teatro, se você vai numa peça ruim que você não entendeu ou que achou chata, você acha o teatro chato. Eu acho justo. Você foi ver uma peça, você não gostou, fala assim, eu quero guardar o nome desse ator aí, porque eu não quero nunca mais ver esse cara, porque ele me chateou muito. Mas não o teatro, Não né? o teatro como um todo, né? Mas
Exato. foi criada aí um movimento daqueles que não têm interesse, né, que querem que os outros também não tenham. Mas Aham. nós estamos vendo agora que está partindo uma coisa contrária a isso. Aqueles que se interessam estão querendo que os outros se interessem Uhum. também. Por isso que as casas de teatro estão lotadas e por isso a nossa responsabilidade diante do público aumentou. A gente tem que fazer com que ele volte. Exato. A gente tem que fazer com que ele se sinta confortável e com que ele entenda o que a gente está tentando dizer para ele, que ele entenda as regras, e essas regras não podem ser muito complicadas, elas não são muito complicadas. É só você pensar naquela fogueirinha lá de centenas de anos atrás. Como que você lida com aquilo que o público deseja ouvir versus aquilo que você deseja comunicar? Qual é o equilíbrio disso? Eu acho que tem uma coisa que a gente esquece, né? Eh, as coisas têm um percurso a ser seguido, né? Você não nasce falando de filosofia. Primeiro você tem que aprender a ler, aprender a escrever, depois você tem que aprender a ler livros mais especializados. Até você chegar na filosofia tem todo um caminho. Uhum. Você não pode exigir do público, principalmente o público brasileiro, que não tem muito hábito de frequentar teatro, de que não tem teatro na escola, não tem teatro na sua formação, como é no exterior, normalmente nos Estados Unidos, na Europa, o público já cresce fazendo teatro, né? Eu costumo dar um exemplo de uma filha minha que ela fez um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, ela ficou um ano numa cidadezinha chamada Victor, tem 3.000 habitantes, e nesse ano que ela ficou lá, ela fez parte de 3 montagens de Shakespeare, né? Então, você vê que a criança já cresce ali. No Brasil, não, nós não temos esse hábito. Então, você não pode exigir desse público que ele saia falando filosofia, ou que ele entenda qualquer tipo de teatro. Nós que estamos fazendo há muito tempo, já passamos por esse beabá, achamos que o público está nos acompanhando, e não, o público não está nos acompanhando. Então, alguém tem que começar a pensar nesse público que não teve acesso ao teatro a sua vida inteira, e a gente percebe isso todos os dias no espetáculo, quando depois do espetáculo, do bate-papo, a gente pergunta, tem alguém aqui que é a primeira vez na vida que veio ao teatro? Tem pelo menos umas 10 ou 15 pessoas por dia que levantam a mão, e você vendo a faixa etária delas, não são jovens. São pessoas, às vezes, muito mais velhas, de 50, 60 anos, e que nunca tinham ido ao teatro. Uhum. Então, como é que eu posso, em sã consciência, me relacionar com essa pessoa como se ela entendesse o que é Brecht, o que é Pirandello, o que é Boto Strauss, autores internacionais que eu estou acostumado a ler, mas ao qual eles não tiveram acesso. Então, é preciso que a gente tenha também, do nosso lado, uma certa responsabilidade com essas pessoas, de dizer assim, você não é culpada de não saber, Uhum. mas eu também não posso jogar na sua cara o meu conhecimento e exigir que você me acompanhe. Alguém tem que fazer o trabalho de começar. E eu estou tentando fazer isso faz 58 anos. Exato. Pensando, né, até nesses 58 anos, indo lá atrás, pensando na companhia estável de repertório, eh, em relação ao modus operandi que você produz teatro hoje, o que mudou no seu pensamento para mudar esse jeito de produção? Não, o que mudou, eu sempre trabalhei sem patrocínio, Uhum. eu sempre trabalhei me baseando única e exclusivamente na bilheteria, mas o que mudou foi digamos, um adornamento, como a gente chama, né? Foi um jeitinho de produção que isso aqui não deu certo, então vamos melhorar esse pedaço aqui, essa relação aqui também não deu certo, eu estou me sentindo explorado aqui, então vamos tentar mexer nisso. Eu fui organizando isso ao longo dessas décadas todas, para que isso ficasse cada vez mais confortável para todo mundo que fizesse parte desse processo e para mim também enquanto produtor. Uma coisa que a gente esqueceu ao longo dessas décadas todas é que o produtor é uma figura muito importante e essa figura acabou desaparecendo com o patrocínio. A partir do momento que você tem aí uma verba para produzir o seu espetáculo, você parou de pensar no investidor, naquela pessoa que talvez não tenha nada a ver com teatro, mas que encara aquilo como um investimento, Uhum. né? E que possa ter lucro com isso.
Eu não vejo nenhum mal nisso. Alguns colegas meus acham que você não pode ter lucro com o seu trabalho. Não, mas tem que ter lucro sim, até para você poder fazer o próximo, né? Então, o retorno do produtor como figura dentro de todo o processo de criação é uma coisa pela qual eu tenho lutado também. Eu quero algum dia chegar para alguém e dizer assim, quer investir em teatro? Eu tenho uma peça aqui. Você pode dar com os burros na água, como qualquer outro negócio. Pode ser que não dê certo, mas se der lucro, pode dar tanto por cento. Topa. E eu quero que essa pessoa diga, topo, vou arriscar. Quando a gente conseguir isso, nós vamos estar fazendo um teatro aí para muita gente. Uhum. Eu já ouvi você dizendo também, né? E muitas outras pessoas de gerações anteriores dizendo que antes o teatro era de quarta a domingo, com De terça. sessões de terça a domingo, com sessões, né, 2 sessões Duas na sexta. quinta, 2 no sábado, 2 no domingo, eu cheguei a fazer isso. Exato. E você disse uma vez que não ter tantas possibilidades de horário afastou o público. Uhum. Mas eu também já ouvi que não há tantas possibilidades de horário porque não há público. O que você acha sobre isso? Eu acho que é um círculo perverso que se criou aí. Quando você deixa de oferecer espetáculos às terças-feiras, o público preenche esse dia com outras coisas. Uhum. Então, naturalmente, ele acaba se afastando nesses dias. E quando você deixa de oferecer ao público um espetáculo onde ele se sinta confortável, onde ele entenda o que você quis dizer, onde ele se emociona, se você deixa de fazer isso com o público, se o público sai do teatro achando que é um burro e que não entendeu nada do que está sendo dito por culpa dele, é claro que você não está querendo que ele volte. Então, é um círculo perverso porque você deixou de oferecer e quando oferece ainda afasta mais esse público. Eu acho que é possível a gente retomar assim. Eu estou fazendo uma campanha, inclusive, para a gente o ano que vem voltar com o espetáculo de quinta a domingo. Então, vamos conquistar um diazinho. Depois eu vou tentar de quarta a domingo. Nós vamos chegar de volta a essa terça, domingo, 2 no sábado, 2 no Vamos, domingo. Vamos chegar. com certeza. É um trabalho de formiguinha até pensando no Eu, logo da sua... a minha empresa de cinema, a Fá Filmes, o logo é uma formiguinha, mas é porque eu acho mesmo que eu venho fazendo esse trabalho de formiguinha há muito tempo e acaba dando resultado para mim. Tem dado resultado Você pra mim. sente que você está fazendo esse trabalho, você se sente sozinho nessa empreitada de pensar nessa formação de Não, eu público ou tem pessoas... estou percebendo que alguns colegas já perceberam como é importante bater papo depois do espetáculo, Uhum. como é importante abrir um pouco mais para a plateia, como é importante pensar um pouco mais na escolha do repertório. É claro que você, conhecendo tanto o teatro internacional, você gostaria de fazer autores alternativos, outro tipo de teatro, um tipo de teatro mais diferenciado, e eu acho que nada impede que você faça isso. Eu, há muito tempo atrás, na Companhia Estado de Repertório, eu cheguei a fazer espetáculos de semiologia para a plateia e eu levei 200 mil espectadores para o teatro. Então, não acho que você tenha que baixar o nível só porque o público tem que entender, mas você tem que dar pelo menos uma chave para que ele entenda. Uhum. Né? Pelo menos na forma de montar o espetáculo, na forma de interpretar aquele texto, é preciso que você tenha um carinho, um cuidado, uma atenção para que aquele texto passe para a plateia. Né? Eu tenho tentado fazer isso, por exemplo, agora com poesia. Né? Então, eu tenho aí uma curadoria que eu mesmo faço, que é de escolher poemas que sejam mais acessíveis, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, eu jogo lá Uhum. um poema mais complicado e eu percebo que as pessoas estão começando a acompanhar. Se você cria, digamos assim, o hábito das pessoas de frequentarem espetáculos onde elas se sintam confortáveis o tempo todo, eu acredito que vai chegar um momento que essa pessoa mesmo vai dizer assim, quero arriscar um pouco mais. Onde que tem uma alternativa aí para eu ver se eu consigo acompanhar e talvez a gente esteja criando assim um público mais amplo para diversos nichos. Sim. Né? Eu tenho a impressão que antigamente havia uma sinergia maior entre a classe, né, teatral. Existia, quem sabe, uma união maior entre a classe. Era menos produtores. Nós tínhamos Eu antigamente vi...
20 espetáculos em cartaz. Hoje em dia, você que está com o Infoteatro sabe, são mais de 150 por semestre, né? E as peças ficam muito pouco tempo em cartaz. Então, você vê aí, ao longo de um ano, você tem 200, 300 espetáculos. Mesmo que o cara vá todos os dias, ele não consegue acompanhar isso. Antigamente, não, ele se programava, ia uma ou duas vezes por mês e ele via todos os espetáculos que estavam em cartaz. Ele podia até arriscar ver um espetáculo Mais que de ele uma pudesse vez. não gostar, né? Ou mais de uma vez a um espetáculo, porque você tinha pouquíssimas companhias, eram 20, 30 companhias, porque as companhias antigamente trabalhavam sem patrocínio, elas trabalhavam voltadas única e exclusivamente para a bilheteria. Hoje em dia o patrocínio facilitou, digamos assim, que você tem esses 300 espetáculos, o que é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo não criou uma relação direta com a plateia. Porque, é claro, se você tem o seu espetáculo já pago antes de estrear, você não depende da Tira da bilheteria. equação a plateia, né? Você tira a plateia da equação um pouquinho. Nem sempre isso acontece, tem alguns espetáculos, mas aí acontece um outro mal, digamos assim, que é o fato de você poder estrear e não conseguir manter o espetáculo em cartaz. E você não consegue manter o espetáculo em cartaz mesmo lotando, porque o custo de manutenção de um espetáculo é muito alto sempre. Então você vê espetáculos que ficam um mês em cartaz, lotando, e por que não continua? Eu não consigo manter, eu não consigo. Então é mais fácil você correr atrás de outro patrocínio para montar um outro espetáculo do que ficar muito tempo em cartaz com aquele espetáculo, mas é ficando muito tempo em cartaz que você amplia o seu público. Então esse círculo perverso é que tem que ser destruído. Eu tenho tentado fazer isso sempre com os meus espetáculos. Eu fico, no mínimo, 2 anos em cartaz. Se eu ficar um ano e meio, eu fracassei. Não, e eu fico pensando também, será que essa disputa por editais também não ocasiona essa desunião da classe? Porque, querendo ou não, todo mundo está disputando uma mesma migalha até, né, de... E não, porque o que acontece é que, como não existe uma política cultural, essa corrida pelo patrocínio aí, ela depende realmente de conhecimento. Quem é que conhece quem? Porque você consegue o patrocínio através de gerentes de marketing. E o gerente de marketing, ele é muito bom na sua área, mas ele não entende nada de teatro. Ele vai querer um espetáculo que seja bom para a empresa dele, bom para o produto que ele está vendendo, ou bom para o patrão dele, mas que nem sempre representam a totalidade da cultura do país. Então, você não tendo uma cultura, uma política cultural, é que faz com que as pessoas, cada um por si, né? E nessas condições, você acha que a classe teatral conseguiria se articular para que reivindicasse uma política? Eu acredito no exemplo. Eu acho que quando as pessoas pararem para pensar e falar assim, por que o Fagundes está lutando tanto? A última peça dele teve 400 mil espectadores, essa próxima agora vai ter 500 mil, a outra vai ter 600 mil. O que está acontecendo? O que ele faz? Ele faz um teatro muito ruim? O teatro dele é tão ruim que as pessoas vão assistir, ou é porque realmente ele está conseguindo se comunicar com a plateia? E o que ele está fazendo para se comunicar com a plateia? E o que aquele outro também está fazendo, e aquele outro está fazendo? Nós vamos chegar a esses 20 e os outros 130 vão ter que correr. Eu ouvi na entrevista que você deu para o programa Provoca, em 2022, né, falando sobre o seriado, né, Independências, que finalmente tinha chegado a hora da gente ouvir aquelas pessoas que, de alguma forma, formaram a verdadeira história do Brasil, né? Você, nessa entrevista, estava se referindo aos escravizados e tudo mais. Eu queria saber como você vê a influência das pautas identitárias na produção teatral hoje. O que você acha desse movimento que está acontecendo? Eu acho que o ideal é que isso venha normalmente, que não seja um objetivo. Todas as vezes que o teatro quis ser estritamente político, ou estritamente social, ou estritamente identitário, ele deixou de ser um bom teatro, passou a ser um panfleto. E a partir daí, você começa a afastar parte do público que não está interessado nisso. Eu acho que é possível você fazer tudo isso sem que seja panfletário, sem que essa seja a ponta de lança. Eu vou fazer um teatro porque eu sou de esquerda, eu quero propagar essa filosofia. Não, eu posso ser de esquerda, fazer um teatro que as pessoas entendam que é um teatro de esquerda sem que seja panfletário.
Eu acredito que todo tipo de teatro é político, mesmo aquele que se omite, ele acaba sendo político por causa disso. Mas, naturalmente, se você tem alguma coisa para falar e essa coisa não agride as pessoas vão gostar de ouvir. Dois de Nós, por exemplo, é um espetáculo que fala de um monte de coisas nesse sentido. Então, ele fala aí da decadência do macho alfa, ele fala do empoderamento da mulher, do possível empoderamento da mulher na nossa sociedade, ele fala da relação entre gerações e o quanto a gente estava perdendo 30 anos atrás e o quanto nós já ganhamos, e tudo isso de uma forma que o público ri desbragadamente, se emociona e aplaude, se cutuca e discute no fim com a gente. Então, eu acho que é um tipo de texto, por exemplo, que me agrada, porque tem tudo isso aí que a gente gostaria de estar falando. Para que as pessoas realmente entendam, assim, eu não sei, eu queria de alguma forma convencer as pessoas de que o teatro tem essa potência, de que ele é tão maravilhoso e por isso somos apaixonados, né, pelo teatro. Como que você convence alguém que o teatro Não tem saída, a pessoa tem que vir. tem que assistir? Não Exato. tem saída. Eu acho que se a pessoa vem, senta e assiste, a gente não precisa falar nada. Principalmente se você conseguiu se comunicar com essa plateia, né? Por isso que eu acho que todas essas armadilhas a gente tem que fugir delas. A gente tem que partir do princípio de o que eu estou querendo fazer aqui. Eu estou querendo fazer esse tipo de trabalho, mas eu quero me comunicar com essa pessoa. Eu tenho que saber quem é essa pessoa. Eu tenho que olhar para essa pessoa de uma forma diferenciada. E essa pessoa não é igual a mim. Então, como é que eu faço para me comunicar com uma pessoa que não é igual a mim, que talvez pense diferente de mim e que ela não se sinta agredida com isso? Então, é todo um processo de diálogo mesmo, né? Levando em conta aquele outro. Se eu levo em conta aquele outro, talvez eu elimine pelo menos 50% dos textos que eu já li para montar, pelo menos nesse momento. Depois, mais para frente, a gente vai pegando alguns daqueles textos e vai trazendo de novo. Seria ótimo se a gente tivesse aí uma classe toda voltada para isso durante uns 5, 10 anos, pelo menos para formar essa grande massa de público. Isso vai demorar um pouquinho, porque nós não temos essa classe. Mas eu sou otimista, formiguinha. Exato. O que o teatro, se você pudesse elencar uma coisa ou algumas, o que o teatro te ensinou de mais importante para sua vida? Primeiro, a existência do outro, né? A partir do momento que eu percebo que tem uma outra pessoa ali na plateia, e que essa pessoa pode estar sofrendo alguns dos problemas que eu estou levantando, ou que talvez eu esteja trazendo soluções para alguns dos problemas que ela está vivendo, a partir do momento que eu tenho compaixão pelos meus personagens e, naturalmente, através da compaixão que eu tenho pelos meus personagens, eu passo a ter compaixão pela pessoa que está sentada na plateia, eu estou agindo democraticamente com essa pessoa e estou dando a ela a possibilidade de sair do teatro modificada. Da mesma forma que eu me modifiquei a ponto de escolher aquele texto para fazer naquele momento para aquela pessoa, né? Essa vontade de que a pessoa saia pensando 5 minutos até o estacionamento é a que me move, é o que me modificou. Não, e eu acho que o teatro, né, a gente tem uma perspectiva da vida, e quando você assiste uma outra perspectiva, né, a sua vida amplia, né, assim, você amplia o seu E é olhar. fabuloso, porque você está É ali, incrível. você tá ali sentado numa plateia, você sabe que é de mentira aquilo, você já viu aquele cara na televisão, você sabe qual é o nome dele, e de repente você está chorando uma coisa que ele está te contando, e você está rindo com uma coisa que ele está te contando, e aquilo bate em você de uma forma que você acha que ele está falando aquilo para você, né? E você esquece que você está sentado naquela poltrona. Como você não pode achar isso extraordinário? É extraordinário. É uma tecnologia, assim, é Eu a coisa mais costumo, tecnológica que eu existe. costumo brincar que isso é 3D. Exato, 3D é isso, né? Nós estamos lá ao vivo, né? Na exatamente. frente daquela pessoa. Então, essa mágica
É uma revolução. Hoje em dia, principalmente, é uma revolução. Você fazer o cara esquecer que ele está sentadinho numa plateia, em silêncio, 1h30, sem usar aquela porcaria daquele aparelho, e chorando, se emocionando, rindo, aplaudindo, gritando, no fim, que é a coisa O que mais mais que a gente revolucionária. pode querer, não é É mesmo? isso. Não, e também essa questão de você, né, tirar esse tempo em comunhão com outras pessoas, né, uma grande é Essa é uma a força, festa. essa é que é a força do teatro. Você fala assim: "Mas você não conhece as pessoas que estão à sua volta". Não, mas elas estão vivendo aquela emoção junto com você. Elas estão vendo a mesma coisa. Você vê que a democratização da, entre aspas, comunicação, criou um afastamento, porque eu estou conversando com você, eu falo assim: "Eu vi uma série ontem maravilhosa, a série X, você viu?" Aí você falou: "Não, eu vi a Y". "Ah, então acabou o nosso papo". Agora, se nós dois assistimos a X, nós estamos vivendo aquele momento juntos, né? Se a gente quiser virar para o lado e conversar com aqueles estranhos sobre o que nós acabamos de ver, é possível, né? Nos streams não, né? Cada um está Exatamente. vendo o seu E programa. também eu acho que o teatro deixa o público numa situação ativa, né. Por exemplo, se você vai ao cinema, você assiste um filme na sua casa, você tá passivo diante daquilo, né, não tem vai dar certo. No teatro pode não Ele dar pode errar, certo. ele pode É, tropeçar. seu celular pode tocar, alguém na plateia pode então é uma coisa tão Você sabe que eu brinco com ai, é muito incrível. eu brinco com a visita aos bastidores. Hã. Tem um momento da visita aos bastidores que eu levo as pessoas a verem a plateia, né. E aí eu conto uma historinha que eu li há pouco tempo, uma pesquisa dizendo que o segundo maior medo da humanidade é a morte. E o primeiro? O primeiro é falar em público. Ah, E aí eu brinco, eu falo assim: "Dá para entender 670 pessoas esperando você errar", né, porque é isso, né, essa é a sensação que nós temos todo dia quando a gente entra em cena. As pessoas perguntam: "Dá o friozinho na barriga?" Dá. Você tem uma responsabilidade com aquelas pessoas. Você ensaiou, estudou, pesquisou, você quer emocionar aquelas pessoas e você não conhece aquelas pessoas. Você não sabe quem elas são. Elas podem estar lá contra você, mas uhum. elas podem estar lá a favor do que você está fazendo, e você pode não conseguir estabelecer essa comunicação. Não tem coisa pior no mundo do que você não conseguir estabelecer. Então, esse frio na barriga vem todos os dias, porque não tem coisa mais perigosa do que você estar com uma plateia diante de si, né? Uhum. Para finalizar, mais Aham. 2 perguntinhas, o grande e saudoso Abu Janra disse na entrevista que você deu para ele no Provocações, Uhum. que você era e é um dos maiores donos do teatro brasileiro. Ele fala isso. Ao que se deve isso? Abujamra, querida. Se deve principalmente à bondade do Abujamra, é um grande coração que ele tinha. Não é verdade, mas eu digo que eu tenho sim uma paixão exacerbada pelo teatro há 58 anos, uma coisa que um veículo que eu nunca parei de usar. Nunca parei de ser usado por ele também, e eu tenho uma preocupação muito grande com essa comunicação. Eu tenho um profundo respeito, pelas pessoas que estão sentadas, assistindo o que eu quero mostrar para elas. Eu escrevi uma peça, Os 7 Minutos, que era essa peça que eu me referi, que é uma peça que é uma declaração de amor a todas as plateias, porque eu tenho sim isso na minha vida. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um pouquinho dono sim, mas só nesse sentido. Não, maravilha. Pra finalizar, você faz muitas, né, dá muitas entrevistas, eu até fiquei: "Meu Deus, que eu vou perguntar que ainda não foi Eu abordado?". fico perguntando: "O que é que eu vou responder, meu Deus, que eu ainda não respondi". Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não te foi perguntado? Não, eu falo muito, né, então tenho muitas perguntas aí que a gente responde, mas, eu gostaria que algumas pessoas, não agissem preconceituosamente com as coisas que elas estão vendo, né, porque
tudo é importante. Todo tipo de teatro vale a pena, todo tipo de comunicação vale a pena, mesmo aquela que não se estabelece, porque ela acaba funcionando para você entender aonde você errou. As pessoas sempre falam assim, você sempre faz sucesso, teve algum fracasso? Eu tive muitos fracassos e eu aprendi muito com eles. Eu costumo brincar, inclusive, que eu aprendi mais com esses fracassos do que com o sucesso. Porque o sucesso a gente fala assim, claro, eu montei esse texto com esse elenco nesse teatro nessa época, deu certo. Não, o fracasso por quê? Onde foi que eu errei? Né? O Abujamra tinha uma brincadeira que era o contrário, quando ele acertava, que ele perguntava onde eu errei. Né? Ele sempre muito irreverente, mas para mim, na minha cabeça, eu quero entender onde foi que eu errei. Eu só fiquei 1 ano e meio em cartaz com essa peça, tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que ficar no mínimo 3, eu tenho que botar 500 mil pessoas por espetáculo para fazer com que tenha valido a pena. Então eu só consigo entender isso quando eu erro, porque aí na próxima eu não vou errar mais. Pelo menos não naquele ponto. Exato. Obrigada. Obrigado você. Obrigada mesmo. E aí tem o Instagram, e deixa eu te falar site. uma coisa, realmente é muito, muito importante isso que você está fazendo. A gente tem reclamado constantemente, e toda vez que eu dou entrevista para jornal, para televisão, eu tenho reclamado constantemente a ausência da área cultural nos jornais. Né? Você vê os cadernos de cultura foram sumindo, o serviço que os jornais prestavam e as revistas prestavam foram sumindo, você não tem mais os roteiros hoje em dia, você não tem roteiro nem de cinema. Antigamente você não tinha de teatro e cinema, depois tiraram o de teatro, mas ficou de cinema, agora você não tem roteiro nem de cinema. Então, começa com o roteiro, começa com a possibilidade de você poder escolher ali, entre os 150 espetáculos que tem, aquele que te interessa, aquele que é perto da sua casa, aquele que é mais barato, aquele que é com um ator que você quer ver, não interessa qual é o seu critério de escolha, mas é preciso que você tenha a possibilidade de se informar, e o teu site faz isso. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Não desista, viu? Eu acho que se você conseguir se relacionar com a classe, principalmente com a classe, a gente vai começar a indicar o teu site. Então eu vou começar a indicar agora nos bate-papos do teu site. Eu vou mesmo, vou indicar. Porque eu acho que é importante as pessoas terem essa possibilidade. A pessoa assistiu uma peça, ela gostou da peça, ela quer ir na próxima semana assistir outra. Onde que ela vai se informar? Info Teatro. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, queridos. Obrigado, viu? Até. Deu certinho. Eu quero ir lá.